Olá! Hoje vamos investigar o que talvez seja uma das maiores gambiarras da engenharia do corpo humano. Uma área que a maioria de nós ignora completamente, até dá problema, claro, a região inguinal. A nossa missão aqui é entender como a evolução criou, sabe, um ponto fraco bem na nossa parede abdominal. É quase uma falha de projeto que abre as portas para um problema muito comum, as hérnias. Vamos desmontar isso peça por peça. É uma história fascinante, na verdade. É sobre concessões biológicas. A gente está falando de uma passagem que conecta o interior do nosso abdômen, que é todo protegido, com o exterior. É uma solução, assim, engenhosa para um problema do nosso desenvolvimento, mas que deixa a gente com um calcanhar de Aquiles para a vida toda. E o ponto central da nossa conversa vai ser justamente essa faca de dois gumes, sabe? Como uma solução genial também criou uma vulnerabilidade. Certo, então vamos começar a mapear a cena do crime. Onde exatamente fica essa tal de região inguinal? Para a gente conseguir visualizar o terreno. É bem simples de localizar. Fica na parte mais baixa do abdômen, bem na junção com as coxas, uma de cada lado. Se você apalpar a frente do quadril, vai sentir um osso meio pontudo. Sim, a gente sente. Essa é a espinha ilíaca antero-superior. Agora, imagina uma linha que vai desse ponto até o osso púbico, bem no centro. Essa linha é marcada por uma estrutura fibrosa super resistente, que é o ligamento inguinal. Pensa nele como a fundação, a viga principal de toda essa região. Entendi a localização, mas a palavra-chave que você usou foi passagem. Então não é só uma área, tipo um corredor que atravessa a parede do abdômen. Isso parece meio contraintuitivo. A parede não deveria ser sólida? Exatamente. E essa é a grande questão. Não é uma muralha, é uma muralha com um túnel secreto. E esse túnel é o canal inguinal. É uma passagem oblíqua de uns 4 centímetros, que perfura as camadas de músculos da parede abdominal. Ele tem uma porta de entrada por dentro, que é o anel inguinal profundo, Certo. e uma porta de saída mais perto da pele, o anel inguinal superficial. Ok. A ideia de que a parede abdominal tem um túnel embutido muda tudo. Como é possível construir paredes para esse túnel usando os próprios músculos que estão ali? Eles se dividem, se dobram? Como funciona? É uma ótima pergunta. A construção é genial e complexa. Pensa no canal como se fosse um sanduíche deitado. A base, o pão de baixo, é aquele ligamento inguinal firme que a gente já mencionou. Ok. Camadas de músculos e tecidos que se sobrepõem e formam as paredes e o teto do canal. E que camadas são essas? Como elas se organizam? Basicamente, são 3 músculos principais, de fora para dentro: o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Cada um contribui de um jeito. A parede da frente do canal, por exemplo, é formada principalmente pela aponeurose do oblíquo externo. Peraí, aponeurose. Esse é um daqueles termos que a gente ouve e só balança a cabeça, né? É tipo um tendão? É tipo um tendão, exato, mas a diferença é o formato. Um tendão é como uma corda, que conecta o músculo ao osso. Uma aponeurose é como um tendão achatado em formato de lâmina. Pensa numa lona de tecido super resistente que serve de baía para o músculo. Ah, boa analogia. Então, a parede da frente do nosso túnel é essa lona do músculo mais superficial. Entendi. Uma lona na frente. E atrás? O que protege o canal por trás? E aqui, olha, está o ponto-chave de toda a história. A parede de trás, a posterior, é formada por uma camada muito mais fina e delicada, a fáscia transversal. Pensa nela como se fosse um papel celofane estrutural. É o que separa o canal do conteúdo do abdômen. Só isso? Parece frágil. E embora seja reforçada num ponto por algo chamado tendão conjunto, essa parede posterior é o elo mais fraco da corrente. É aqui que mora o perigo. Então, recapitulando a arquitetura. A gente tem um piso firme, o ligamento inguinal, uma parede da frente forte, que é essa lona, e uma parede de trás perigosamente fina. E o teto? O teto é formado por fibras dos outros 2 músculos, o oblíquo interno e o transverso. Eles fazem um arco por cima do canal como se fosse uma abóbada, sabe? Certo. E o legal é que quando esses músculos se contraem, tipo quando a gente tosse, esse arco desce e comprime o canal,
Funciona como um obturador, um mecanismo de fechamento. Que incrível! Mas isso me leva à pergunta fundamental. Por que criar essa complicação toda? Por que a natureza não fez só uma abertura reforçada e pronto? Por que esse caminho torto, complexo, que parece tão propenso a falhas? Porque a história desse canal é uma história de migração. É, na verdade, uma cicatriz do nosso desenvolvimento como embrião. Nos homens, os testículos não se formam no escroto. Eles começam a vida lá dentro do abdômen, perto dos rins. Sério? Sim. E para chegar no destino final, eles precisam fazer uma jornada. Uma jornada épica. Atravessar a parede abdominal, o canal inguinal é o rastro que eles deixaram para trás. Eles literalmente perfuram a parede abdominal, camada por camada. Exatamente. E a melhor analogia que eu já ouvi é a de empurrar um dedo contra um balão de festa meio murcho. Conforme o dedo avança, ele não fura o balão, ele empurra e arrasta o balão com ele, fazendo com que as camadas do balão envolvam o dedo. É exatamente o que os testículos fazem. Ao descer, eles arrastam um pedaço de cada camada da parede abdominal que eles atravessam, e essas camadas roubadas... Viram os envoltórios do cordão espermático. Exatamente, os envoltórios do cordão que suspende o testículo. Que imagem poderosa! Então, as camadas que a gente vê hoje no cordão espermático são pedaços da parede abdominal que foram puxados durante o desenvolvimento? Precisamente. A camada mais interna da parede, aquela frágil face transversal, vira a primeira capa do cordão, a face espermática interna. A do meio, o músculo oblíquo interno, contribui com fibras que viram o músculo cremaster, que levanta o testículo. Certo. E a mais externa, a aponeurose, do oblíquo externo, forma a capa mais superficial do cordão. É um registro anatômico perfeito daquela jornada. Então, o processo que garante a anatomia reprodutiva masculina é o mesmo que planta uma bomba relógio estrutural para mais tarde. É uma troca impressionante. A capacidade de ter filhos em troca de uma fraqueza que vai durar a vida inteira. Esse é o ponto. É o trade-off evolutivo perfeito. A natureza priorizou a função reprodutiva e a integridade da parede abdominal ficou em segundo plano. E nas mulheres? Os ovários não fazem essa viagem, então como fica? Como os ovários ficam dentro da pelve, o canal inguinal feminino não tem essa função toda. Ele é muito menor, mais estreito e contém só uma estrutura chamada ligamento redondo do útero. Ah, então é por isso? Por ser mais estreito e menos solicitado, a parede abdominal da mulher nessa região é inerentemente mais forte. É por isso que hérnias inguinais são muito, mas muito menos comuns em mulheres. O cordão espermático no homem é grande. Ele deixa o túnel mais largo e, consequentemente, mais vulnerável. É um quebra-cabeça tridimensional, nossa, incrivelmente complexo. Lembrar de todas essas camadas, a fáscia que vira outra face, o tendão conjunto reforçando um ponto fraco. Imagino que, para um estudante de medicina, por exemplo, visualizar isso tudo para uma prova deva ser um desafio e tanto. Com certeza, é um dos tópicos mais temidos da anatomia. Exige uma capacidade de visualização espacial muito grande, sabe? Entender como uma estrutura passa por dentro da outra, pegando emprestado um pedaço de cada uma, não é algo que se aprende só lendo. Requer ferramentas visuais e muita prática para fixar. Com certeza. E falando em ferramentas e prática, isso me lembra que para quem está nessa jornada de estudos, existem recursos fantásticos hoje em dia. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, mas toda essa arquitetura complexa é fascinante, mas me faz pensar no inevitável. O que acontece quando essa engenharia falha? Imagino que é aqui que as hérnias entram em cena. É exatamente aqui. Uma hérnia é, de forma bem simples, a invasão de um território. É quando um órgão, geralmente uma alça do intestino, se projeta através da parede que deveria contê-lo. E o canal inguinal, por tudo que a gente conversou, é o ponto fraco ideal para isso acontecer. E o que dispara isso? Qualquer aumento na pressão dentro do abdômen.
Uma tosse crônica, um espirro forte, levantar peso do jeito errado. Tudo isso age como um ariete contra essa muralha com um ponto vulnerável. O material que a gente analisou fala de dois tipos principais, a direta e a indireta. A diferença parece sutil, mas crucial. Como a gente distingue as duas? A distinção depende de um ponto de referência, um marco geográfico dentro do corpo. Os vasos epigástricos inferiores. Pensa neles como um poste no meio do nosso muro. O local por onde a invasão da hérnia acontece, se é de um lado ou do outro do poste, define o tipo dela. Ok, gostei da analogia do poste. Vamos começar pela hérnia indireta. O material diz que ela é congênita. O que isso significa na prática? Significa que a falha já veio de fábrica. Lembra da jornada do testículo que deixa um túnel para trás? Sim. A porta de entrada desse túnel, o anel inguinal profundo, deveria se fechar quase que completamente depois da passagem. Na hérnia indireta, essa porta não fecha direito, fica uma abertura. Aí, a alça do intestino se aproveita desse caminho pré-existente, entra pela porta destrancada que fica do lado de fora, lateral, ao nosso poste, e percorre o mesmo trajeto do cordão espermático. Ah, então é por isso que ela é mais comum em bebês e crianças, porque essa porta do desenvolvimento fetal simplesmente nunca se fechou direito? Perfeito, é exatamente isso. É um ladrão que usa uma passagem secreta que foi deixada aberta desde a construção do prédio. E por seguir o caminho do cordão espermático, essa hérnia pode descer até o escroto. Nossa, isso é um problema, imagino. É um problema sério. Isso a torna mais perigosa, porque aumenta o risco de estrangulamento. A abertura da hérnia pode apertar a base da alça intestinal, cortar o sangue e causar a morte daquele tecido. É uma emergência cirúrgica. Entendi. A indireta é a oportunista. E a direta? Ela é descrita como adquirida. A direta é diferente. Ela não usa passagem secreta. Ela é o resultado do desgaste, da fadiga do material. Ela acontece por uma fraqueza que se desenvolve ao longo da vida, naquela parede posterior fina que a gente mencionou, a fáscia transversal. Certo, o ponto fraco. Exato. Com o tempo e a pressão, um muro cede. A protrusão acontece do outro lado, medial, do nosso poste de vasos. É o bruto, que, de tanto forçar, derruba um pedaço fraco do muro. Que relato forte. Então, para resumir a diferença com a nossa analogia, a hérnia indireta é o ladrão que usa a passagem secreta que ficou aberta. O anel profundo. Isso. E a direta é o bruto que arromba um muro onde ele estava mais fraco, a parede posterior. É, a analogia é perfeita. E como a hérnia direta cria o próprio caminho, ela não entra no trajeto exato do cordão espermático. Por isso ela raramente desce até o escroto, o que a torna, em geral, menos perigosa em termos de estrangulamento. Fantástico. Então, demos uma volta completa. Começamos mapeando essa região vulnerável, desmontamos a arquitetura do canal, entendemos a origem dele nessa jornada embrionária e vimos como essa história toda culmina em dois tipos distintos de falha estrutural. Exato. E vimos como um simples marco anatômico, os vasos epigástricos, funciona como um divisor de águas para diagnosticar se o problema é uma falha de fábrica ou uma fraqueza adquirida. A anatomia conta a história. Para a gente terminar, qual seria a reflexão final que podemos deixar? Algo para se pensar depois. Olha, o material foca de forma brilhante na falha mecânica que leva à hérnia. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais interessante. Se somos tão frágeis, como o corpo ativamente previne as hérnias no dia a dia? A verdade é que o canal inguinal não é só um buraco passivo, ele é dinâmico. A questão para se pensar é, quais são os mecanismos fisiológicos, como aquela contração dos músculos que funciona como um obturador, que nos protegem a cada tosse, a cada espirro? A verdadeira história não está só na anatomia estática, mas na interação dela com a fisiologia dinâmica que nos mantém inteiros, na maioria das vezes.